Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Galera, nós vimos o que era velocidade de uma reação química, acelerar uma reação química. A gente aprendeu sobre isso na aula passada. E que tem uma teoria que tenta explicar isso, que é quanto mais colidir, eu preciso colidir as coisas para as coisas reagirem, elas precisam encostar. Nós vimos basicamente isso. Aí hoje, nós vamos ver alguns fatores que ajudam a aumentar a velocidade. Ah, pessoal, mas para que eu quero aumentar a velocidade de uma reação? Por exemplo, quando vocês vão fazer um bolo. Alguém aqui já fez bolo? Você quer que o bolo ele tem uma reação química ali. Você quer que o bolo fica fazendo 3 horas ou você quer que o bolo fica fazendo em 10 minutos? Você quer que ele fique pronto em quanto tempo? Mais demorado ou mais rápido? Mais rápido é melhor. Então a gente quer que as reações, em muitos dos casos, aconteçam de maneira mais rápida. O que é uma das estratégias que você faz com o bolo? Você bota ele aonde? No fogo, no forno. O que o forno faz? Aumenta a temperatura, esquenta. Isso é um jeito de aumentar uma velocidade de reação. Então é sobre essas coisas que a gente vai falar hoje. Sobre 4 coisas que podem aumentar a velocidade de uma reação, tá? Então a pergunta da aula é como acelerar uma reação. Show? E vamos ver esses fatores que influenciam na velocidade de uma reação química. Galera, alguns pontos iniciais. Ah, Fabiano, não vou lembrar de todos os fatores que influenciam. O que vocês podem pensar, galera? Existe um norte, existe uma direção que se a gente for nesse raciocínio, a gente consegue entender se está influenciando ou não a velocidade da reação. O que é esse raciocínio? Pensa o seguinte, aquilo que eu estou fazendo está fornecendo mais possibilidade das coisas colidirem entre elas? Ou seja, eu vou aumentar o número de colisões? Essas colisões vão ser efetivas? Por exemplo, gente, quando eu esquento alguma coisa, eu estou deixando ele mais agitado ou mais devagar? Mais agitado. Se eu tenho algo mais agitado, a chance de colidir é o quê? Maior. Pensa vocês aqui, se vocês estão andando no corredor da escola, a chance de você se trombar com alguém é baixa. Se todo mundo estiver correndo, a chance de você colidir com alguém é maior. Então vocês têm que pensar nesse sentido. Estou aumentando o número de colisões? Se estiver aumentando, provavelmente você está aumentando a velocidade da reação. Aí o primeiro ponto para a gente visualizar, galera, é uma coisa chamada superfície de contato. O que é a superfície de contato? É a área que eu tenho para colidir. Quanto mais área para colidir, melhor. Mais eu acelero minha reação. Quanto menos área para colidir, mais lenta a reação. Galera, quanto menos área para colidir, menor a velocidade da reação. Olhem aqui no desenho, gente. Aqui, nessa situação, na primeira situação, tá todo mundo o quê? Juntinho, não tá? Essas bolinhas vermelhas conseguem colidir com as bolinhas pretas? Não vão conseguir. As bolinhas azuis estão protegendo. Então, a única área de contato são as bolinhas azuis. O que eu faço se eu separar? Agora eu consigo colidir com as bolinhas pretas? Consigo, ó. A bolinha vermelha consegue entrar. Então eu consigo colidir com a bolinha azul, consigo colidir com a bolinha preta. Então aqui eu tinha 14 bolinhas azuis que eu podia colidir. Aqui eu tenho as 14 azuis mais 10 pretas. Então eu tenho 24 áreas de contato, quando aqui eu tinha só 14. Então isso é aumentar a superfície de contato. Pessoal, como que a gente visualiza isso no mundo real? Como que a gente visualiza isso no mundo real, galera? Por exemplo, se eu pegar algum reagente e ele está num cubo sólido e jogar ele para reagir, ou se eu pego algum reagente e ele está em forma de pozinho.
Quando a gente vai para o laboratório, geralmente os reagentes eles estão em forma de quê? Que a gente vê nos frascos do laboratório lá. E aí, galera? Eles estão em forma de pozinho, porque o pozinho tem maior superfície de contato. Lembram daquele experimento que eu comecei a fazer com vocês no início do ano do óleo essencial? O que a gente tinha que fazer primeiro com a fruta? Amassar ela justamente para fazer o quê? Aumentar a superfície de contato. Quanto menor o particulado, maior a superfície de contato, maior a probabilidade de colisão, maior a minha velocidade. Deu para pegar, gente? Foi, pessoal? Foi, não foi? Tá. Vamos lá, então. Próximo ponto, gente, é o fornecimento de energia. Fornecer energia, o mais usual é o quê? Aumentar a temperatura. Mas pode ser também colocando eletricidade. Eu posso passar uma corrente elétrica para fornecer energia. Mas o mais usual é fornecer ali o calor, forma de temperatura, aumento de temperatura, tá? Pense o seguinte, se alguma coisa está a 10 graus, ela está devagarzinho ali, andando devagar. Se eu aumento para 100 graus, aquilo vai ficar rápido. É o exemplo que a gente deu no início da aula. Se aquilo está rápido, pense o seguinte, isso aqui está parado, isso aqui está a 10 graus. Colidiu. Aí vem para cá, volta, colidiu. Se alguma coisa está a 100, o que vai ficar fazendo? Vai estar mais rápido, vai aumentar a quantidade de colisões e uma hora a reação acontece. Então eu aumento a minha velocidade porque eu aumento o número de colisões. Ok? Então aumentar a temperatura ou colocar eletricidade é fornecer energia cinética, movimento para as partículas, para elas se chocarem mais e acabarem reagindo. Deu para entender, gente? Tudo vocês voltam para aqui, para esse sentido. Vai fornecer mais colisão? Se vai, então a gente tem um aumento de velocidade. Tranquilo até aí? Vamos para o outro lado do quadro aqui. Aí, outra coisa. Seguindo no exemplo aqui da escola. Você vai agora, intervalo aqui da primeira aula, você vai tomar uma água. A chance de você esbarrar com alguém é grande ou é baixa? De você encostar com alguém, esbarrar. A chance é baixa. Deixa eu dar o sinal do recreio. A chance de alguém esbarrar no seu o quê? É alta. Porque aumentou quantidade de pessoas. Aí, concentração. Seguinte, a gente estava pegando o exemplo dos colegas correndo. Vimos para a temperatura. Se eles estiverem andando, menor chance de colisão. Se eles estiverem correndo, maior chance de colisão. E agora, ao invés de ter um aluno aqui numa ponta, outro aluno na ponta, colocar 5 alunos aqui, 5 alunos aqui, a chance de colisão aumenta ou diminui? Aumenta. Então, quanto mais gente, quanto mais substância, quanto mais partícula, maior a chance de colisão, maior a chance de acontecer uma reação. Então, em um meio menos concentrado, com menos substância, elas tendem a se encontrar menos. E a reação tende a acontecer mais devagar. Quando eu aumento a concentração, aumento a minha quantidade de coisas lá dentro, quantidade de substância, a chance de uma se chocar com a outra, de colidir e a reação acontecer, aumenta. Dá para pegar isso, gente? Tranquilo? Beleza? Então, aumentei a concentração, aumenta a velocidade. Tanto é que no laboratório, às vezes, a coisa deu errado, o que você faz? Coloca mais reagente. Por quê? Aumentar a concentração. Ok? E o último, gente, é presença de catalisador. Isso é muito interessante, tá? Perceba que aqui o que eu tenho que fazer? Triturar alguma coisa. Aumentar a superfície de contato. Aqui eu tenho que fornecer energia. Energia é gasto. Para aumentar a temperatura. Aqui eu tenho que colocar mais reagente. Eu gasto mais coisa. E aqui eu vou adicionar uma substância que ela tem uma característica interessante. O catalisador, gente, ele aumenta a velocidade da reação, mas ele não é consumido no processo. Ou seja, ele está ali, mas ele não vai ser gasto. Ele não é reagente e ele não vai ser produto. Ele está ali como dando suporte para a reação acontecer. É como se fosse o seguinte, pega o exemplo dos alunos de novo. Para a reação acontecer, eles têm que colidir. Mas tem um aluno que está indo para lá e um aluno que está indo para cá. Eles vão colidir?
Eles estão indo para lados opostos. O que o catalisador faz é orientar. Ele pega, por exemplo, os dois e fala, gente, aqui ó, um na direção do outro. A chance de colidir aumenta? Aumenta. Então o que o catalisador faz é isso. Ele orienta o sentido para melhorar a chance de colisão. Ok? Então, gente, como que isso aparece em gráfico? Olha o seguinte, nós vamos juntar as duas informações de termoquímica e cinética química aqui agora. Esse é um gráfico de energia que vocês já acostumaram a ver em termoquímica. Então eu saio dos reagentes, subo o morrinho aqui de energia e chego nos produtos. Ok? Reagente, produto. A minha variação de entalpia é a energia do produto menos a energia do reagente. 10 menos 30, menos 20. O que o catalisador faz? Para toda reação acontecer, gente, ela precisa de ganhar uma energia. A reação ela precisa de uma energia, senão as coisas estariam reagindo à torta e à direita. Então eu preciso dar um pontapé inicial de energia para a minha reação acontecer. Quando a reação não tem catalisador, esse morrinho de energia ele é muito alto. E quanto mais alto esse morro, mais lenta a reação. Pensa no morro. É mais rápido para eu subir um morro baixo ou um morro alto? O que é mais rápido? O morro baixo. Ok? Então, sem o catalisador, esse morrinho está alto. Quando eu coloco o catalisador, o que o catalisador faz? Ele abaixa esse morro. Ele abaixa a chamada energia de ativação. E quanto menor a minha energia de ativação, esse morro, mais rápida a minha reação. E como o catalisador faz isso? Dando orientação correta para a reação acontecer. Ele melhora as nossas chances de colisão, diminuindo essa energia de uma coisa chamada estado intermediário, que eu também vou falar para vocês. Ok? Obrigado. Ponto importantíssimo. Isso aqui é pegadinha que gostam de colocar em prova, tá? E eu já estou avisando vocês. E nem aparece isso, para EBS pode aparecer isso. Ah, adicionei catalisador. Mudou a entalpia da reação. Não. O catalisador ele mexe nesse morrinho, ele mexe na energia de ativação. A entalpia é aqui do reagente para o produto, do produto para o reagente. E o catalisador está mexendo nela? Não tá. Então o catalisador mexe só na energia de ativação. Beleza, gente? Dúvida? Oi?